Nós vamos falar nessa aula sobre o que é renda fixa de verdade, a nossa aula de partida, né? Nossa primeira aula, aula de aquecimento para o curso de eh, renda fixa do zero ao estratégico. E nessa aula eu queria começar, né, já perguntando para vocês se eu parar vocês assim na rua e perguntar, né, o que é renda fixa? Provavelmente você vai me responder: "Ah, é um investimento seguro", ou aquele investimento que não varia muito. Então você vai me retornar com essas 2 respostas, uma dessas 2 respostas. Por quê? Geralmente quando a gente fala de renda fixa, é aquela renda que não varia muito, porque a gente sabe que a renda variável, ela oscila um pouco mais. Isso fica um pouco mais gravado na cabecinha das pessoas. E deixa eu te dizer uma coisa importante. Renda fixa, ele não é apenas um investimento conservador. Renda fixa é um contrato de empréstimo. Você empresta dinheiro para alguém. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. E se você não entende isso, você pode estar investindo e sem investir sem saber exatamente o que você está fazendo. Então, hoje eu vou explicar para você o que é renda fixa de verdade. E nas próximas aulas do curso Renda Fixa do Zero ao Estratégico, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre cada assunto que eu abordar nessa aula, tá bom? E qual que é o conceito real de renda fixa, né? Então, quando a gente investe em renda fixa, a gente sabe que a gente está emprestando dinheiro, você está emprestando dinheiro. E você pode estar emprestando dinheiro para o governo, para um banco, para empresas. E em troca desse empréstimo, você recebe juros. Ou seja, você se torna credor, você se torna credora de quem? Do banco, da empresa, do governo. Porque você está emprestando dinheiro em troca de receber o seu dinheiro com uma rentabilidade X. E você está colocando o seu dinheiro para render. Então, você está financiando alguém. Você está financiando projetos do governo, você está emprestando dinheiro para ele. Você está financiando projetos da empresa, projetos que ajudem, né, a ela crescer. Por quê? Porque você está emprestando dinheiro para a empresa ao investir o seu dinheiro em uma dependure, tá? E agora vem uma parte importante, né? Muita gente acha que renda fixa tem um rendimento fixo. E, na verdade, isso não é verdade. Renda fixa não é fixa, né? Isso não é totalmente verdade. Por quê? O que é fixo é a regra de remuneração. Então, por exemplo, a gente tem lá um investimento que tem uma rentabilidade de 100% do CDI ou de 110% do CDI, ou IPCA mais 8, IPCA mais 6, né? 12% ao ano. Então, a regra, ela é definida no momento da aplicação, ou seja, no momento que você investir o seu dinheiro num investimento de 100% do CDI, você sabe que você vai receber 100% do CDI. Mas o CDI, ele está atrelado à Selic, e a Selic, ela varia de tempos em tempos, ela sofre uma variação. Então, se você colocou o seu dinheiro em um CDB que rende 100% do CDI, e a Selic está em 15%, por exemplo, esse seu rendimento será de aproximadamente 15%. Ah, mas a Selic está em 14%. Então, 100% do CDI significa que o seu rendimento, né, o rendimento do valor investido, do valor que você investiu, será aproximadamente 14%. Por que aproximadamente, Mi? Eu vou explicar na próxima aula, tá? Não vou me aprofundar hoje aqui. Mas o CDI, ele é um valor aproximado, bem próximo ali da taxa Selic. Então, como ele está atrelado à Selic, a Selic sofre variação, você vai receber 100% do CDI.
Mas você não vai, se a Selic tiver em 15%, 14%, 13%, você vai receber próximo a esse valor, ou seja, não é um valor fixo, tá? Então, a regra ela é definida no momento da aplicação, mas o valor final ele pode variar, especialmente em ativos pós-fixados, que eu expliquei. Por que pós-fixado? Porque como a Selic ela oscila, você só vai saber o valor real da taxa Selic lá no final, daqui 1 ano, daqui 2 anos, né? Depende de qual é o período aí que você vai deixar o seu dinheiro investido. Então, por exemplo, IPCA mais 6. O IPCA, a taxa de inflação, ela varia. Então, eu não tenho como eu saber quanto que vai estar o IPCA daqui 5, 10 anos, 15, 20 anos. Então, sofre variação. Mas se eu carregar o investimento até o final, né, do período, sei lá, daqui 10, 20 anos, eu vou receber o IPCA, então o IPCA pode estar 5, 6, mais a taxa fixa que é 6. Então, por isso que é pós-fixado. Eu fixei IPCA mais 6, mas eu não sei quanto que vai estar o IPCA lá na frente. Ele varia. O 6 é fixo, mas o IPCA não, tá? Por isso que pós-fixado. Então, já memoriza isso. Pré-fixado, na hora que eu vou investir em um CDB que tem uma rentabilidade de 12% ao ano. Ele é pré-fixado, ou seja, eu sei que eu vou receber 12% ao ano, cerca de 1% ao mês, porque também varia, não é 1% fixo os meses, tá? Mas no final do período fecha em 12%. Aí o seu dinheiro, se estiver investido, por exemplo, em um CDB com rentabilidade de 12% ao ano, no final de um ano você vai receber o valor que você investiu mais a rentabilidade de 12% dele, ok? Então, quando você ouve renda fixa, pensa assim, a regra é previsível, 100% CDI é previsível, IPCA mais 6, IPCA mais 8 é previsível, eu sei o que eu vou receber. Mas o valor ele pode não ser, porque ele sofre oscilação. Tá bom? E para quem está emprestando, né, o dinheiro, então esse é um dos pontos mais importantes da renda fixa. Você precisa saber para quem você está emprestando o seu dinheiro. Porque não existe um investimento sem risco. Ah, eu vou falar que a renda fixa é um investimento seguro. Não, ela pode ser mais segura, mas ela não é zero risco, tá? Então, se você investe em um CDB, você está emprestando para um banco. Você tem que saber para que banco você está emprestando. Se você investe numa debenture, você está investindo, você está emprestando para uma empresa. Você tem que saber para qual empresa você está emprestando. Não vai me emprestar seu dinheiro para qualquer empresa. Aliás, nem invista em debenture. Tesouro direto, você empresta para o governo, tá? Então, ok. Mas vamos lá. A gente teve agora, recentemente, um exemplo do Banco Master. Muita gente ficou deslumbrada aí, né? Se sentiu atraída pelas altas taxas de rendimento que os ativos do Banco Master, alguns ativos do Banco Master tinham. E muita gente investiu o dinheiro ali no Banco Master, tá? Por quê? Pelas altas taxas, né? Vai falar que você não colocou seu dinheiro lá por causa da alta taxa. Aham. Você nem sabia quem era Banco Master, mas você viu lá, 130% do CDI, opa, vou colocar meu dinheiro aqui. Tenho certeza disso. Então, quem investiu no Banco Master, e claro, investiu ali com estratégia. Olha, eu tenho dinheiro para investir, mas estou vendo essa taxa aqui, ela está atrativa, colocou seu dinheiro lá e estava apoiado pelo Fundo Garantidor de Crédito, conseguiu receber o seu dinheiro de volta. Mas, se você vê ali um banco pequeno, ou às vezes até desconhecido, surgiu ali na lista de ativos da sua corretora, só que ele tem uma taxa atrativa. Saiba que, se você colocar o seu dinheiro lá, você está correndo risco. Então, uma alta taxa vem também atrelada a um alto risco. Então, esteja ciente disso. Citei agora, né, o exemplo do Banco Master, porque foi o mais recente que a gente teve. Então, esteja ciente disso. Se você está começando, não faça dessa forma, não comece dessa forma. Ah, mas muita gente investiu. Mas eu vi pessoas que tinham dinheiro, tinham grana, já tinham dinheiro investido, já tipo, tinha uma carteira montada perfeita ali. Tinham dinheiro para, tipo, vou me arriscar um pouco mais.
Se ele perdesse aquele dinheiro, isso não ia afetar em nenhum momento a vida financeira dele. Isso não ia abalar as finanças da pessoa. Então, às vezes, ela corre o risco ali, buscando altas taxas, mas ela tá sabendo por que ela tá correndo aquele risco. E também ela vai sem medo. Porque se ela perder, tudo bem, isso não vai mudar em nada a minha vida financeira. Então, saiba aonde você está pisando, tá bom? Principalmente os iniciantes, né, que buscam ali altas taxas, mas muitas vezes não sabem o que estão fazendo, só estão ali por causa das altas taxas, tá? Então, taxa alta muitas vezes significa risco maior. Isso é algo que o investidor iniciante precisa entender. E também a gente vai falar um pouquinho sobre os riscos da renda fixa. A renda fixa tem 3 riscos, tá? Principais, que é o risco de crédito, o risco de mercado e o risco de liquidez. O risco de crédito é o risco do emissor não te pagar. Então, eu acabei de falar, né, sobre o exemplo do Banco Master. Então, você tem que entender, tem que saber aonde você está colocando o seu dinheiro e por que você está investindo ali, tá? De novo, se não for um banco robusto, se você vê ali um nome que você não é desconhecido, sabe? Procura entender de onde que é aquele banco, faz quanto tempo que ele está no mercado, enfim. Mas, de novo, uma alta taxa, né, equivale ali a você colocar um dinheiro em algo desconhecido só pela taxa e correr também um alto risco. E também a gente tem o risco de mercado, que é o preço do título oscilar antes do vencimento. Eu vou explicar um pouco mais sobre risco de mercado. Você vai entender o que é risco de mercado nas próximas aulas. Eu vou dar uma aprofundada nisso. Mas basicamente é o quê? Você investiu seu dinheiro lá no tesouro, era para você carregar esse dinheiro por anos, 10, 20 anos, só que você precisou desse dinheiro e vai ter que resgatar esse dinheiro antes. Você pode correr o risco de acabar resgatando esse dinheiro antes e perder dinheiro, tá? Então, esse é o risco de mercado. Por isso que quando a gente vai investir, primeiramente a gente tem que entender qual é o nosso objetivo. Para quem que a gente tá, por que que a gente está investindo naquele determinado ativo, tá? E tem outras premissas também que a gente tem que avaliar. Eu vou explicar nas próximas aulas, vou me aprofundar um pouco mais, para também não correr esse risco, tá? Para não perder dinheiro. E o risco de liquidez, que é a dificuldade de resgatar antes do prazo. Às vezes, você escolhe um ativo lá na lista de ativos da sua corretora, porque ele também está pagando mais. Mas você está querendo montar uma reserva de emergência. E aí, o nome já fala, né? Reserva de emergência. A gente não sabe quando vai acontecer uma emergência. E quando a gente pensa em construir uma reserva de emergência, a gente vai escolher um ativo que tem o quê? Liquidez diária. Por quê? Porque a emergência pode acontecer qualquer dia. Da semana, do mês, do ano, ela pode acontecer qualquer dia. Ou seja, ela não tem data prevista. Ela não está agendada. Então, você tem que ter a possibilidade de resgatar o seu dinheiro qualquer dia, a qualquer momento. Por isso que é liquidez diária. Aí você vai lá, escolhe um CDB só pela alta rentabilidade, só que quando você pede o resgate, o dinheiro vai aparecer na conta da sua corretora, ou seja, ele só vai ter liquidez depois de alguns dias. Aí isso gera um monte de frustração para você desnecessária, né? Sendo que você poderia muito bem ter escolhido um ativo diferente, usado uma outra estratégia. O dinheiro tá ali você resgatar o dinheiro no mesmo dia, depois de algumas horas ele tá na conta e você conseguir ali pagar a sua emergência, né? Custear a sua emergência e dormir tranquilo naquela mesma noite. Então, por isso que é interessante. Interessante não, é primordial que você entenda qual é o seu objetivo para depois escolher o melhor ativo, usar das estratégias ali, da lista de ativos que você tem e usar do seu conhecimento das estratégias para escolher o melhor ativo para atingir o seu objetivo. Tá bom? E sim, renda fixa pode oscilar, não tanto quanto a variável, mas ela oscila, tá? A gente vai entender um pouco mais sobre isso quando eu me aprofundar no assunto de risco de mercado. E sim, a renda fixa ela pode te dar prejuízo, tá? Se você vender antes do vencimento. Eu vou explicar com exemplos, isso vai ficar um pouco mais claro nas próximas aulas, tá bom? Então, renda fixa, ela é
mais segura que a renda variável, mas ela não é zero risco, e sim ela oscila. Não tanto quanto a variável, mas ela oscila. Tá bom? É importante que você tenha ciência disso. E qual que é o maior erro do investidor, principalmente os investidores iniciantes, que eu vejo é escolher o investimento só pela taxa, né? De novo, a mim você vai ficar batendo nessa tecla, vou, porque é o que aparece sempre. Não, eu quero aquele que tá pagando 140% do CDI, né? Eu quero um que tá pagando, sei lá, 30% ao mês. Eu já vi 30% ao mês, 30% ao ano, gente. Cara, aí a pessoa vê lá, né? Por exemplo, IPCA mais 8. Aposto que você investiu no Tesouro no ano passado, no IPCA mais 8, né? Bombou, um monte de gente falando sobre IPCA mais 8, IPCA mais 8. Nossa, nunca tinha visto essa taxa, vamos investir, tá, 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 tá. Muita gente aproveitou, né? E continua ainda aproveitando. Mas, o que acontece? Às vezes você vai com a multidão ali e acaba colocando o seu dinheiro em um IPCA mais 8 da vida, em um tesouro. Mas você tem que ter consciência que esse dinheiro é para longo prazo. É para, tipo, pagar a faculdade dos seus filhos, é para sua aposentadoria, entendeu? Não é para você resgatar no mês seguinte, não é para você resgatar na semana seguinte. É para você carregar aquilo até o vencimento. A ideia é essa, de você investir num tesouro em IPCA mais 8, por exemplo. Só que aí a pessoa tem lá, por exemplo, sei lá, 5 mil reais. Eu vou colocar ali no IPCA mais 8. Só que resgata antes do vencimento. O que pode acontecer? Pode acontecer do mercado estar pagando menos pelo seu título. E na hora que você vender, em vez de você ganhar dinheiro, você perde dinheiro. Então também não faça isso, tá? Não vá só pela altas taxas. Por quê? Porque tem o prazo, você não avalia o prazo. Quanto que eu vou precisar desse dinheiro? Ah, eu tenho 5 mil reais, mas será que o Tesouro IPCA mais 8 é o melhor para esse momento? Porque eu quero fazer com esse dinheiro. Se você quer resgatar esse dinheiro daqui 2 anos, 4 anos, IPCA mais 8 não é o melhor. Tesouro não é o melhor, né? Falar assim que é mais fácil. Tesouro direto não é o melhor investimento. Mas talvez um CDB de médio prazo seja. Você precisa avaliar, né? Ah, eu quero fazer um intercâmbio daqui 2, 4 anos. Opa! Então, eu não vou pegar um investimento de longo prazo, vou pegar um investimento de médio prazo. Então, a gente tem que avaliar o prazo na hora de fazer o investimento. Avaliar o imposto, né? Por quê? Porque a gente vai pagar imposto, não tem como fugir. Mas a gente tem que pensar de uma forma estratégica para pagar o menos imposto possível, tá? Então, a gente vai pagar. Não tem como fugir, mas vamos pagar o menos imposto possível. Emissor, de novo, vem na questão de para quem eu estou emprestando o meu dinheiro, né? Tem que ser eu tenho que prestar para alguém que vai me pagar, me dê garantias que vai me dar esse dinheiro e ainda com a rentabilidade que ele prometeu, tá bom? E liquidez. Eu já falei para vocês. Então, prazo, imposto, emissor e liquidez, que a gente precisa avaliar também para saber que quando a gente precisar daquele dinheiro, quanto tempo depois que eu pedir o resgate, aquele dinheiro já vai estar disponível na conta da corretora para eu usar ele da melhor forma que eu puder, tá? Então, a renda fixa não é uma corrida por taxas, né? Ah, eu tenho uma melhor, a minha taxa, o meu investimento paga mais que o seu. Ah, mas às vezes o meu objetivo é diferente do seu, então não vá por taxas, tá bom? É estratégia. A gente tem que investir de forma estratégica. E a renda fixa, ela serve como a base da carteira. Eu costumo falar que a renda fixa é a fundação da casa, é o alicerce. Sem a renda fixa, a gente não consegue construir as paredes, a gente não consegue construir ali o primeiro andar, o segundo andar, tá? Porque o que seriam os andares, né? Seriam as ações, os FIIs, ETFs, enfim. A gente não consegue evoluir. Então, a renda fixa é a base. A gente precisa dos dois? Sim, na próxima aula eu vou explicar que a gente precisa dos dois. Os dois, às vezes, ali no começo conseguem andar juntos. Às vezes, dependendo da situação financeira da pessoa, ela começa na renda fixa porque ela tem que construir a base, depois ela vai para a renda variável, aí os dois começam a andar juntos. Mas você precisa ter a renda fixa, tá? Não tem como fugir. E então a renda fixa ela vai te trazer estabilidade, tá? Por quê? Porque ela serve para reserva de emergência, como eu já havia falado, proteção contra a inflação, planejamento de médio prazo. Então você vai planejar ali para um intercâmbio, como eu havia falado, planejamento de médio prazo. Ah, vamos ver outra coisa.
não sei, quero pagar. Meu filho tem 14 anos, eu quero pagar a carta de motorista dele. Planejamento de médio prazo. Tá bom? E equilíbrio de carteira. Ah, então a renda fixa serve para isso também, para equilíbrio de carteira. Então, quem entende renda fixa, investe com segurança. E quem não entende, escolhe no escuro. Vai por indicação. Ah, porque vai lá, pega aquele investimento ali que ele tá pagando bem. Beleza. Aí você fica pulverizando o seu dinheiro. Quando olha a carteira, tem um pouquinho em cada coisa, mas tem um objetivo fixo ali. Não tem nada, nem objetivo atrelado, nenhum investimento. Às vezes eu olho e falo, meu Deus, por onde eu começo? Né? Aí a gente tem que limpar, organizar e estruturar a carteira com base, de novo, nos objetivos. E eu quero deixar algo muito claro aqui para vocês, né, nessa aula de aquecimento. A renda fixa não é sinônimo de ganhar pouco, né? Muitas vezes as pessoas elas têm um pouco de preconceito com a renda fixa. Ah, a renda fixa paga muito pouco, mas você precisa começar com ela, né? E aí depois, quando você entender ciclo de mercado, entender ali o risco de mercado, entender a oscilação de Selic, né? Entender como a inflação influencia nos seus investimentos, aí sim, beleza, tenho a base, entendi renda fixa. Aí você vai partir para renda variável, tá? Muita gente começa na renda variável, aí acaba. Isso é clássico. Acaba comprando ações na alta, vendendo na baixa, aí fala que bolsa não é tipo cassino, bolsa não serve para nada, que não sei o quê, é tudo furado. Mas calma, gente. É só questão de conhecimento. Se você tiver conhecimento, se você tiver a base, você deslancha. Você vai conseguir, ó, só ter ganhos, tá? Do mercado e não perdas. Mas, de novo, a gente precisa entender e começar pelo começo, né? Então, por isso que eu resolvi dar esse primeiro curso de renda fixa do zero ao estratégico. E já dando um spoiler aqui, Mia, a gente vai ter curso de FIIs, vai ter curso de ações, vai ter outros cursos? Vai, gente. Só que a gente precisa começar pela base, tá bom? Eu pretendo deixar tudo isso disponível para vocês no YouTube. A minha missão aqui é ensinar vocês, é passar conhecimento. Então, já deixando um spoiler aqui, vai ter. Mas a gente precisa primeiro começar pela base. Começar pelo início. Então, dependendo da estratégia que você usar, ela pode ser extremamente eficiente, tá? Mas ela precisa ser usada de forma correta. Então, não vou repetir tudo que eu falei aqui, né? Mas já dei vários exemplos, enfim. Então, você já entendeu que você precisa escolher o melhor ativo ali para o seu objetivo, tá? E existe uma lista infinita de ativos. Então, não vai falar que não tem, porque tem sim. Então, se você sair dessa aula hoje entendendo apenas uma coisa, tá? Eu quero que seja isso, que renda fixa é um contrato de empréstimo com regras definidas. Então, você empresta dinheiro para alguém com regras definidas. Quais são essas regras? Sabendo exatamente quanto aquilo vai render para você, se for um pré-fixado, né? Se for um pós, você sabe que PCA mais 8, o pós, né? Vai depender do período que você vai carregar esse investimento, se for daqui 2 anos, 3 anos, 10 anos, aí lá na frente a gente vai ver quanto que tá essa taxa de inflação, quanto que tá essa taxa de Selic, então por isso que é pós-fixado, mas ali no momento do contrato você sabe exatamente quanto que você vai ter rentabilidade desse ativo, você sabe que você está onde você está investindo o seu dinheiro e quanto você vai ter de rentabilidade. E também a liquidez, porque na hora que você está investindo, já aparece lá, olha, se você pedir o resgate, o seu dinheiro vai estar disponível em um dia. Olha, se você pedir o resgate, seu dinheiro vai estar disponível em 5 dias, 7 dias, 20 dias, enfim, depende do investimento. Então, você, na hora de contratar, na hora de investir, você já sabe exatamente aonde você está investindo, você já sabe quando vai ter liquidez, tá? E você já sabe a taxa de retorno que você vai ter, de rendimento que você vai ter, tá bom? E aí, só para a gente fechar aqui, antes de você escolher qualquer título, você precisa entender quem está pegando seu dinheiro, como você vai ser remunerado e qual o prazo, tá? E quais são os riscos envolvidos. E juntando tudo aí, o que eu falei desde o começo da aula, tá? Então, na próxima aula, a gente vai se aprofundar nos tipos de renda fixa. Então, eu vou explicar um pouco mais o que é pré-fixado, o que é pós-fixada. Então, você vai entender exatamente como usar cada uma delas, tá bom?
E aí, com relação ao curso de renda fixa do zero ao estratégico, tá? A gente vai aprofundar um pouco mais essa questão de como funciona a renda fixa de verdade, tá? Como escolher os melhores investimentos, como montar uma estratégia segura, tá, de investimentos na renda fixa e como usar a renda fixa para construir futuro, tá? Então, investir não é escolher o produto da moda, nem por indicação. Ai, meu amigo falou que aquilo é bom, meu primo, meu tio, meu parente. Não. Cada um tem uma situação financeira. Por isso, às vezes eu falo que eu faço um planejamento financeiro personalizado, porque a vida de um não é igual à outra. Não é. Não vai falar, não vem falar que é porque não é, tá bom? E você precisa entender o mecanismo por trás do produto, tá? E, de novo, eu volto naquela fala de, a renda fixa rende pouco. Não, você não entendeu o mecanismo por trás do produto. Para que você precisa da renda fixa? Ela é maravilhosa, ela é a base da sua carteira, tá bom? Então, gente, na próxima aula, a gente vai começar ali o nosso circuito de aulas, né? A gente vai ter a nossa primeira aula do curso de renda fixa do zero ao estratégico. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. O link tá ali na bio do Instagram, tá? No Instagram do Me Planeja, porque eu tô publicando vídeos tanto no TikTok do Me Planeja, como no YouTube, né? Shots no YouTube, e também aqui no Instagram. Mas o link do formulário de inscrição tá apenas no Instagram. Mi, por que eu preciso me inscrever? Por quê? Porque você vai receber um e-mail de notificação toda vez que for ter uma aula. Tá? Então, você vai receber ali o horário, uns minutinhos antes da aula você vai receber esse e-mail. Eu quero mandar novos e-mails de conhecimento para vocês, para se aprofundar um pouco mais no conteúdo de renda fixa. Então, só quem estiver inscrito vai receber. E ao final desse ciclo, vocês já vão me perguntar, né, Mia, as aulas vão ficar disponíveis no YouTube? Sim, as aulas vão ficar disponíveis no YouTube. Eu não vou tirar de lá, tá bom? Então, vou deixar disponíveis para vocês. De novo, eu não sei o que está acontecendo com o YouTube. Eu já tentei transmitir, não deu, mas se eu não conseguir transmitir, eu gravo e subo lá. E aí eu vou responder vocês tanto no Telegram, então entrem lá no Telegram do Me Planeja, tá? Eu coloco o link nos stories hoje, prometo. Vou colocar agenda, vou colocar link nos stories. Por que entrar no Telegram? Porque lá eu vou liberar para vocês fazerem perguntas para mim, tá? Então vocês podem me questionar lá também. E aí, voltando, quem tiver inscrito no formulário, no final das aulas, eu vou dar uma aula bônus, tá? De coisas, assim, primordiais que vocês precisam saber que vão ajudar muito vocês no dia a dia para investimento de renda fixa. E nessa aula bônus, eu vou liberar apenas para quem estiver inscrito no formulário uma condição especial para ter acesso ao curso de renda passiva todo mês, o RPTM. Mas o que tem a ver o RPTM com renda fixa? O curso RPTM, para quem não sabe, o Renda Passiva Todo Mês é um curso de fundos imobiliários. Só que dentro dele tem planejamento financeiro, então você aprende a planejar suas finanças. E tem o curso de milhas, porque, gente, se você gasta todos os meses, você consegue se planejar todo ano, dependendo ali da sua condição financeira, para viajar. Às vezes até todos os meses, né? Dependendo da pessoa. Para viajar. Então, são dois assuntos que estão atrelados, então não tem como fugir. Então, eu coloquei isso lá também. Tem aulas lá para você, a partir do momento que você está fazendo seu planejamento financeiro, está investindo ali no dia a dia, você também está acumulando milhas para viajar, para pagar hotéis, enfim, e vários outros benefícios. Então, isso também está dentro lá do curso do RPTM. Tinha lá como uma aula, como montar a sua reserva de emergência? Tinha. Mas eu quero trazer esse curso lá para dentro também, um curso específico de renda fixa. Então, esse curso ele vai ser atualizado constantemente. Eu respondo alunos por lá, ou seja, eu me dedico para quem confiou em mim, né, para ensinar. Então, nesse curso que eu vou dar para vocês, ele vai ficar disponível no YouTube, mas ele não vai ser atualizado. E também eu não vou disponibilizar o material. Vocês vão ver que tem slides, tem gráficos, tem exemplos, enfim, todo o material do curso eu não vou disponibilizar no YouTube, tá? Mas na nossa última aula, para quem estiver inscrito, eu vou disponibilizar um benefício para ter acesso a todo esse material, a todas essas aulas. Vai ser vitalício? Vai ser vitalício até a plataforma onde o curso está hospedado acabar,
tá? Enquanto ela existir, você vai ter acesso lá. Vou ter acesso às atualizações? Vai ter acesso às atualizações. Todos os cursos que você lançar daqui para frente, que for disponível no YouTube, você vai colocar lá? Vou colocar lá. E você vai ter acesso. Então, é uma forma de agradecer quem confiou em mim, tá? Então, não esqueça de se inscrever no formulário, tá bom? Bem, é isso. Eu queria passar esse conhecimento para vocês. Obrigada por quem esteve comigo aqui. Espero vocês na primeira aula, na quinta-feira, tá? Estarem comigo ali na primeira aula do curso de renda fixa do zero ao estratégico. Um beijo, pessoal. Boa tarde para vocês. Tchau, tchau.